Santo Agostinho foi um dos maiores pensadores do Ocidente, um grande santo católico, doutor da Igreja, e seu ensinamento deixou um legado gigantesco para a nossa cultura ocidental. Dentre uma das suas principais obras, Confissões, outras grandes como A Cidade de Deus e várias outras obras contra acadêmicos, De Magistro, sobre a felicidade, sobre a mentira, tantas obras incríveis que esse grande doutor da Igreja deixou para a gente. Porque realmente Santo Agostinho é de uma importância tão grande para a nossa educação que, se não fosse essa pessoa, a nossa educação não seria como ela é hoje, e até a parte ruim dela, mas principalmente a boa educação, é a boa educação que se conservou e que se teve principalmente na Idade Média, né? Então, vamos lá nesse vídeo ver um pouco sobre qual é a importância de Santo Agostinho para a educação moderna e como a gente pode tirar proveito dos ensinamentos desse grande doutor da Igreja para a educação que a gente pode aplicar na nossa vida nos dias de hoje. Bom, eu me chamo Arthur, eu sou convertido há um pouquinho de tempo aí, e uma das principais figuras que participou do meu processo de conversão foi Santo Agostinho, e com certeza parte desse processo de educação, né, de educação na doutrina católica, na filosofia, na história, se deu por Santo Agostinho, e sem dúvida nenhuma, se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje, e muitos de nós não estariam como nós estamos por conta do conhecimento, por conta da Igreja, por conta de tudo que Santo Agostinho deixou para nós. Bom, falando um pouco então sobre Santo Agostinho, qual é a importância dele para a educação. Santo Agostinho nasceu em 354 em Tagaste, né, que é ali no norte da África. Ele vai morrer em 430, com 76 anos, e escreveu uma vasta obra, né, é o principal autor da Patrística, é um dos principais autores católicos cristãos do Ocidente. E a relação dele com a educação é muito grande, porque desde o começo ele já vem, na vida dele, né, ele já vem nesse meio da educação clássica, que os gregos, que vinha lá dos gregos, que a gente ainda vai abordar aqui em conteúdos futuros, da paideia, da retórica, né, e ele era professor de retórica, ele era instruído nessa parte da arte da retórica, né, não tanto da filosofia, mas mais da retórica, ele era professor de retórica, né. E isso foi importantíssimo na vida dele. Ele também tem escrito sobre o corpo, então essa questão da paideia, da educação física dos gregos, né? Então está muito dentro da vida de Santo Agostinho, dos ensinamentos que ele deixou para nós, né? Mas principalmente em relação à educação, e que foi preservado com ele, o que a gente mais deve a ele, né? Porque os principais autores do Ocidente que nós temos, os gregos principalmente, Aristóteles, Platão, Pitágoras, tantos outros autores, grande parte da conservação desses textos se deu por Santo Agostinho e pela influência de Santo Agostinho. Então, trazendo rapidamente algumas das influências dele aqui, né, uma lista, estou com uma listinha aqui para não me perder. Santo Agostinho, ele começa por, não começa por, mas uma das coisas que a gente começa aqui falando é que ele criou uma ordem, uma regra de vida monástica, né, que futuramente vai dar origem aos agostinianos, né? Isso já na época dele, mas é com base nessa regra que isso acontece, né? Inclusive o nosso Papa Leão XIV, é agostiniano e deve sua vida como monge agostiniano graças à regra de Santo Agostinho. E a regra religiosa de Santo Agostinho vai influenciar, assim como a de Santo Antão e de outros monges e padres da igreja que vieram antes, né, dos medievais, vai influenciar grandemente, principalmente a questão dos beneditinos, com São Bento, né, que vai fundar a mais importante ordem monástica da história do Ocidente, que conservou toda a cultura, né, que estava sendo perdida com a queda do Império Romano e que vai ser conservada na Idade Média, né? Inclusive Santo Agostinho, né, quando ele escreve A Cidade de Deus, é principalmente sobre isso, né? Tratando da queda que o Império Romano vai ter e de como, né, essa cidade dos homens vai cair, a gente tem que se elevar para a Cidade de Deus, que é Jerusalém Celeste. Mas não querendo fugir muito do tema, voltando aqui, Santo Agostinho percebe, né, que o Império Romano está caindo, ele já vive bem no final do Império Romano, né? E ele percebe isso, ele percebe essa necessidade de a gente guardar, né, guardar o material que os grandes pensadores, né, produziram, a gente armazenar isso para o futuro. E ele vai fazer isso então, né? Então a gente tem essas grandes influências na vida dele, que ele vai preservar e vai ajudar a preservar e vai tratar nas suas obras. E como Cícero, né, que é muito importante na conversão dele, a gente vai ter o Santos também, ele vai ler São Paulo, que vai ajudar muito na conversão dele. Toda a parte da Sagrada Escritura também, que está muito presente na vida dele, essa questão que está sendo discutida na igreja nesse período também, né? Toda essa parte da teologia das Sagradas Escrituras, né? Então também vai ser muito preservada a partir desses ensinamentos de Santo Agostinho. E toda essa parte monástica do Ocidente. Então, voltando para São Bento, né? A ordem de São Bento é que vai garantir depois, né, nos monastérios, com os monges copistas,
né? Que esses escritos dos antigos sejam preservados, né? Então, aquilo que o Renascimento traz de volta, né? Renascimento quer apagar a Idade das Trevas e daí traz de volta, né, os gregos e os romanos, né, o paganismo, como se fosse um renascimento da cultura, né, eles estão trazendo de volta, né, a literatura, as músicas, os costumes, né, mas isso é tudo, eles só tinham acesso a tudo isso porque a igreja conservou isso durante a queda do Império Romano e o começo da Idade Média, né. Então, assim, esse falso renascimento da renascença ali, né, do século XIV, século XV, XVI, né, se dá só por causa desses monges que guardaram, né, os escritos antigos. E a partir daí vão se dar grandes avanços nessa questão da educação, porque com o surgimento da ordem beneditina vão surgir os monges copistas, vai ter a preservação então da literatura antiga, a gente vai ter figuras como Santo Isidoro de Sevilha, que vai ser muito influenciado por Santo Agostinho, que tem essa ideia da gente guardar o conhecimento, né, num local e preservar isso. Inclusive Santo Isidoro de Sevilha é o padroeiro da internet por conta disso, muito interessante isso. Boécio vai ter influência de Santo Agostinho, né? São Tomás de Aquino depois ainda na escolástica nem se fala, né? E por conta da Reforma Carolíngia, que é um dos principais acontecimentos da educação ocidental, né, um dos maiores, se não for o maior, porque muito do que a gente deve hoje é a reforma da Renascença Carolíngia, se dá por conta de Santo Agostinho, porque Santo Agostinho vai influenciar os beneditinos, que vai ter o Papa Gregório Magno, São Gregório Magno, que vai enviar Santo Agostinho da Cantuária, né, para evangelizar a Inglaterra, e com isso começam a surgir as ordens beneditinas na Inglaterra. E essas ordens beneditinas vão no futuro dar uma pessoa muito importante para o Renascimento Carolíngio, que é a figura do Alcuino de York, né, que vai ser o braço direito do Carlos Magno ali na restauração da educação, trazendo esses costumes clássicos da literatura principalmente, e ainda alterando de forma que melhorou muito, né, principalmente a escrita, em coisas que surgem na Reforma Carolíngia. Inclusive tem um texto no meu Substack que é sobre a Reforma Carolíngia, então vou deixar aqui na descrição o Substack para quem quiser olhar lá, vai estar aqui embaixo. Também quem se inscrever na newsletter, né, tá com uma promoção lá que recebe o e-book Arte Clássica da Memória, né? Então se inscreve, vai receber de graça. Depois que acabar, né, que os primeiros se inscreverem vai ser pago daí o e-book, né? Por enquanto tá de graça para quem se inscrever, então aproveita lá, tá gratuito também esse texto sobre a Reforma Carolíngia, então confere lá que vale a pena. Lá tem detalhado tudo que foi feito basicamente, né? A questão da minúscula carolíngia, do espaço entre as palavras, né? Então antes da Reforma Carolíngia não tinha letra minúscula, não tinha espaço entre as palavras, então era tudo escrito corrido com as letras todas maiúsculas, né, sem espaço, então assim, muito da nossa vida hoje se deve à Renascença Carolíngia, né? O teclado que a gente tem aqui no computador, aqui no celular que a gente usa, né, só tem o caps lock ali por causa da Renascença Carolíngia, né? Só tem o espaço por causa deles. Então assim, e isso, a questão da minúscula carolíngia, do espaço entre as palavras, né? Então antes da Reforma Carolíngia não tinha letra minúscula, não tinha espaço entre as palavras, então era tudo escrito corrido com as letras todas maiúsculas, né, sem espaço, então assim, muito da nossa vida hoje se deve à Renascença Carolíngia, né? O teclado que a gente tem aqui no computador, aqui no celular que a gente usa, né, só tem o caps lock ali por causa da Renascença Carolíngia, né? Só tem o espaço por causa deles. Então assim, e isso tudo se deve a Santo Agostinho, essa questão da preservação das ordens monásticas, né? Então essa influência sobre São Gregório Magno, essa influência também sobre São Gregório Magno que vai influenciar o canto gregoriano, né, porque tem essa preservação também das músicas gregas, desse ideal da música, né? Santo Agostinho vai falar muito sobre isso no livro dele sobre a música, tem uma edição da Eclésia muito boa também publicada aqui no Brasil, vou deixar o link também para quem quiser desses livros todos que eu estou citando aqui na descrição lá, eu vou deixar o link da Amazon, o link das livrarias aí, então você ajuda o canal também comprando por esses links, então dá uma conferida que tem muito material que vale a pena. E voltando de novo, ele vai ter uma influência muito grande sobre o de São Vítor, né? Toda essa questão das escolas catedrais, muito vai dever de Santo Agostinho. Todo esse ideal medieval, né, que vai se dar, essa questão da preservação dos costumes antigos, dessa tradição ocidental, não só católica, mas essa tradição também das artes, da educação, dos gregos, do romano, o direito romano. O Santo Agostinho era muito grande, muito fã, né, do Império Romano, assim, nesse sentido de preservar essa questão política, né, que era muito característica do Império Romano, né? Então os gregos por essa questão da filosofia e da retórica, depois os romanos por essa questão da política, né, junto com o catolicismo, daí sim com a religião, né? Então Santo Agostinho vai preservar tudo isso, né?
Então, Santo Agostinho é de uma importância gigantesca para a nossa civilização, principalmente para a educação, para a literatura, né? Então, Confissões, que é essa obra magnífica dele aqui, é um dos maiores livros do Ocidente, sem sombra de dúvidas, um livro de literatura, um livro até de teologia também, um livro de filosofia, é a primeira autobiografia que a gente tem na história do Ocidente. Então, assim, Santo Agostinho é essencial para o Ocidente, né? O Ocidente hoje não existiria como ele é sem Santo Agostinho. Então, bom, encerrando o vídeo de hoje, então, era basicamente isso que tinha para trazer para vocês aqui. Confiram a newsletter aí sobre a Reforma Carolíngia, se inscrevam no canal para receber os próximos vídeos. Vamos tratar ainda da questão dos gregos antigos, da paideia, da educação grega, muito sobre Santo Agostinho, sobre as obras de Santo Agostinho, né, que eu tenho um carinho muito grande, muito influente para minha conversão, inclusive, né, tá aqui o Santo Agostinho, então assim, se inscreva aí que vai ter muito conteúdo que vale a pena por aí. Confira os links na descrição também se você se interessou por alguma das obras para conferir. É isso, um forte abraço, Deus vos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.